Hoje são 12 de fevereiro de 2025. Estamos aqui com o pastor João da Cruz, pastor presidente, atualmente do campo Novo Tempo. Paz do Senhor, pastor. Bom, Israel, paz do Senhor, prazer grande estar com o senhor, sua audiência. Deus continue nos ajudando. Muito bem. Meu pastor, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre missões. Mas Sim, começando com a história da Secretaria de Missões, que teve início lá pelos anos de 1999 e com o primeiro secretário, Simeão Ventura de Souza. sim, Depois veio o irmão pastor Elias Souza, Souza, Silva Souza. Silva Souza, né? Depois o pastor Antônio Carlos. Depois do pastor Antônio Carlos veio a sua gestão. Sim, Então a gente gostaria de ouvir do senhor como o senhor ouviu a proposta de ser secretário de missões e como isso lhe impactou na vida espiritual. meus queridos irmãos, irmão Israel, para mim foi assim uma honra muito grande. Eu acredito que até me causou estranheza a indicação do nosso pastor presidente, pastor Evaldo, em nos indicar para a Secretaria de Missões. Haja vista, já naquela época, ser um trabalho bastante relevante no âmbito da igreja. Eu me senti assim um pouco incapaz, mas ao mesmo tempo eu me situei com uma certa rapidez por conta das ações. Eu sempre fui envolvido com o evangelismo. Sim, Eu tive o privilégio, a honra de ser inserido nas trabalhos de evangelismo, de missões, sempre me chamou muita atenção. Então, para mim foi um desafio, trouxe temores e, ao mesmo tempo, alegria por estar com uma oportunidade de contribuir numa área que eu sempre me identifiquei, né? Então, claro, teve o temor, a gente assumiu um trabalho como é o posto da Igreja em Timon, na Secretaria de Missões. A outra questão que me causava um certo receio é porque a gente precisa avaliar quem você vai substituir. é um peso, né? Você substituir já não é fácil. E você substituir, por exemplo, os meus dois antecessores, os três, né? Irmão Simeão, pastor Elias, presbítero Simeão, pastor Elias, e o meu pai na fé, meu pai em ministério, meu pai em quase tudo, né? Que é o pastor Antônio Carlos. Sim, Para mim foi muito assim, vamos dizer, aterrorizante, né? Assim, a gente causou assim, em mim uma dificuldade. Meu Deus, é muito difícil. Porque o pastor Antônio Carlos, eu não é porque seja um pai, mas eu considero o pastor Antônio Carlos. Eu sei que alguém está ouvindo, pode achar exagero, mas é porque eu conheço ele, talvez como poucos conhecem. Então, o pastor Antônio Carlos, para mim, ele é um personagem, ele se assemelha com os personagens bíblicos. E isso não é pouca coisa. Então, isso me causou um peso maior. Primeiro, assumir a secretaria no contexto da igreja, pujante, na visão do pastor Valdo, que sempre é uma visão muito à frente de muita gente, né? é assim. E depois substituir o pastor Antônio Carlos realmente não foi fácil. Tá. Na época que o senhor recebeu a secretaria, você encontrou quantos missionários na ativa
dentro de Timon, fora de Timon, Piauí, Maranhão? E se já tinha mais em algum outro local? Olha, o pastor Evaldo assume a igreja em 99, né? Sim. Ele chega em Timon de retorno do campo Ceadema em 97, salvo engano. Em 99, o pastor Arthur passa a igreja para ele. Então, o pastor Evaldo, um dos primeiros atos dele, em 99, foi a criação da Secretaria de Missões. Então, quando o pastor Evaldo assume a igreja, na verdade, ele já tem assim um plano de missões, né? Uhum. Então, eu acredito que foi um tempo, irmão Misael, muito rápido. Foi criado, no início logo da secretaria, os missionários do lar, que eram, não sei se eram 12, 10, 12, 14, uma coisa assim. 14. 14, né? Sim. Trabalhavam diariamente. Inclusive, eu tenho um destes remanescentes lá no Novo Tempo, que é o irmão Isael Ferreira. Sim. Então, o Isael hoje é obreiro, é diácono e é dirigente de uma congregação. Uhum. Então, eu encontrei, ao assumir a secretaria, já uma grade de programação bem avançada para o tempo de secretaria, né? Uhum. Ela foi criada em 99 e eu assumi em 2007. Sim. Então, 8 anos, já tínhamos os missionários do lar, nós tínhamos a campanha dos 50, que para quem não sabe, a campanha servia originalmente, era era esse nome, né, o título, Campanha dos 50. Depois nós colocamos o nome de Servir. Campanha Servir. Campanha Servir. Então, que era aquela ideia de sair pregando aqui, fora daqui, etc. Sim. E nós já tínhamos o pastor Claudemir, que hoje é pastor no Paraguai. Uhum. Nós já tínhamos, quando eu assumi, algumas parcerias no Piauí, que eu não sei precisar as cidades agora, já, a mente já falha. Uhum. E quando nós assumimos, nós já tínhamos, de fato, um bom trabalho. Nós já tínhamos, por exemplo, culto de missões local, nós já tínhamos alguma coisa de arrecadação. Então, quando nós assumimos, nós apenas incrementamos, né? Aí sim, nós podemos lembrar de algumas coisas que nós agregamos ao que já havia, né? Sim. Um detalhe que eu gostaria que a gente pontuasse é a questão da Semana Missionária. Foi criada na sua gestão Sim. ou anterior? Eu não sei precisar, mas eu acredito que foi em nossa gestão. Duas coisas nós criamos, eu lembro recente, né, na área, no âmbito local. Nós criamos o evento Noite Missionária. Sim. Tanta coisa, né, que a gente, quando lembra, a gente parece que não aconteceu o tempo que passou. Uhum. Então nós criamos a Noite Missionária, que é uma noite de louvor, que tem uma pregação, que vem de lanche. Nós fazemos aqui na Avenida Teresina, né? Uhum. Esqueci o nome agora do local, lá perto da casa da minha mãe. Então nós criamos a Noite Missionária, nós criamos a confecção dos cofres missionários. Pouca gente lembra. Que eu não lembro. Pouca gente lembra. Olha, os missionários, nós tínhamos uma fábrica de cofre. Como funcionava? Eu tenho um de ofício a marcenaria, né? Embora eu tenha abandonado depois, mas o meu ofício, um deles é marcenaria. Eu sou marceneiro de profissão. Uhum. Então, eu na oficina, eu trabalhava aí na oficina, e me sobrava muito material de MDF, de compensado. E aqui eu fazia aqueles montes na oficina e ficava assim. E aí parece-me que um dia eu fui fazer um cofre para guardar moeda mesmo. E aí um dia eu me lembrei, e se a gente fizesse esse cofre? Para as crianças guardar as moedas dos pais. A ideia era essa. Surgiu na hora. Ao invés de comprar bombom, guardar no cofre missionário. Aí eu chamei os missionários lá, espalhei, compartilhei a ideia, vamos fazer. O pastor Claudemir, na época,
ainda morava na Avenida 3. Ele ainda não tinha, me recordo agora, ele não tinha ido para Portugal ainda, para Paraguai. Ele morava na Avenida 3, próximo ali da Avenida do Hospital. Então a casa dele ficou sendo a fábrica de cofres. Então todos os missionários que eu encontrei na minha gestão, nós tínhamos um dia da semana para fabricar cofres. Nós fabricávamos, eu nem sei lá, 300 cofres, 200 cofres. Grandes quantidades. Olha, isso foi um marco para a secretaria, porque os cofres realmente, naquele tempo, naquele momento, foi uma alavanca muito importante. Eu lembro que a tesouraria, quando o cofre tinha 2 parafusinhos embaixo, 5, né? Estrela, tirava e recolocava e devolvia para a pessoa. Então, isso era feito nas secretarias de cada congregação. A gente só recebia na Secretaria do Tempo Central já os valores. Cada crente levava o cofre, entregava na Secretaria da Congregação e já saía de lá com ele vazio para novamente trabalhar, para encher novamente. Então, cofre missionário, noite missionária e as semanas missionárias, que foi aquele projeto que eu acho que ainda hoje tem, né? De uma semana de conscientização missionária, Sim, das áreas da igreja. você já está na 20ª. Trabalho também muito bom, muito bom. É bom frisar que a semana missionária foi uma ideia do pastor Claudio. Foi. Como surgiu essa ideia? Em que contexto? Ele tinha muito contato já com missões de fora. Pessoas que faziam. Quando ele sempre se identificou com missões. E aí ele fazia parte do trabalho missionário aqui. E ele disse, por que a gente não faz um trabalho, uma conferência, para a gente começar a incutir na cabeça do povo, todo mundo. E aí a gente começou a dar essas ideias, vamos fazer. Irmão, eu não sei ao certo. Parece que a primeira semana missionária se deu aqui nessa área. Parece que ele trabalhava em uma congregação aqui. Sim, Cidade 2. Cidade 2. E, salvo engano, irmão Israel, a primeira semana missionária foi aqui, onde ele trabalhava. E daí foi ampliando. E hoje está nesse trabalho bonito, né? Que é a igreja de Morreiraíssa, pastor do Mar. A quem eu quero mandar um abraço. Cumprimentar também o pastor Evaldo. São nossos mestres, né? Costumo dizer que o pastor Evaldo é minha maior referência, né? De ministério, de um homem de visão, visão de trabalho. Então foi basicamente assim. Cofre missionário, semana missionária, noite missionária. Aí depois seguimos com aquela visão do pastor Evaldo, a questão transcultural, né? Sim. Nós tivemos o privilégio de viver esse momento de fervor transcultural aqui na Igreja de Timon, aí nos meados de 2006 até 2012, quando nós já alcançamos, assim, vamos dizer, um passo mais largo, né? A igreja chegou em Portugal, já tinha um trabalho na África, já havia... Quais eram os missionários na época que estavam? Pastor Francisco, né? Na África, em Guiné. E depois nós enviamos, a Igreja de Timon enviou o pastor Evaldo, a irmã Elziane. Eu fui deixá-la no aeroporto de Fortaleza, o aeroporto de Teresina. Não sei se parece que até hoje não tem voo internacional. Fui deixá-la em Fortaleza, com o presbítero Alvimar. E parece que o irmão que hoje está no Japão, né? Que era daqui da Rua 30. Elivelto, nosso amigo Elivelto. Então lá, Elziane conhece Ricardo, que está vindo de Santa Luzia de Paraguai, também atendendo a chamada missionária. Foi a primeira vez que eles se viram, foi lá nesse aeroporto. E hoje são casados, né? Ricardo trabalha aqui como pastor. Sim, é o Ricardo Cabral? Ricardo Cabral. Ricardo Cabral, quem apresentou a esposa dele, que eu tenho como minha filha, a Elziane, foi eu que apresentei para ele. Foi? Lá no aeroporto de Fortaleza. Então, nós mandamos Elziane para a África,
A igreja já tinha uma parceria lá com o pastor Ezequias, né? Que também, junto com o pastor Francisco de Assis, a Semarema. A África, em seguida veio o Paraguai, um projeto também da Igreja de Timon, através do pastor, a minha memória não está boa, mas é o pastor que foi substituído lá em Caçapá, é o pastor Isidoro Borges. O pastor Isidoro encontrou-se com o pastor Evaldo e traçaram um plano, e Deus abençoou. Hoje a igreja em Caçapá é uma boa referência de projeto missionário, que deu certo. Sim. A igreja em Caçapá, eu penso ainda de ir lá esse ano, mas é uma boa referência de um projeto que deu certo. Lá o prédio é próprio, a igreja, o terreno é próprio, está sendo aumentado. Então, veio esses projetos. Por último, eu acho que lá, já depois de uns 3 anos, não me recordo direito, que nós tínhamos assumido, nós iniciamos um projeto para a Europa. Sim. Eu considero até hoje o maior passo da igreja em Timon. Chegar na Europa com o Evangelho. A igreja em Timon chegou no Velho Continente através de um trabalho local, de um trabalho bem feito do pastor Evaldo da igreja, da Secretaria de Missões, dos missionários. Olha, o projeto Portugal começou com oração e ele durou, o que durou, alcançou o que alcançou por conta das orações. Tivemos uma campanha de oração. Os irmãos têm uma ideia. Eu falei com o pastor Evaldo, a gente conversando sobre o plano do projeto, e ele disse, nós vamos vá a São Luís. Converse com o nosso secretário da convenção, o pastor Giovanni. Ele tem planos para trabalhar com Portugal, com a Europa. Eu peguei o carro, fui a São Luís. Tive lá uma tarde com o pastor Giovanni. Me lembro. Ele se emocionou na cadeira quando eu falei, representando o pastor Evaldo, que nos orientou a chegar ao senhor. Falei todo o projeto. Sim. Ele perguntou, você já tem recurso, você já tem um missionário? E eu disse para ele, olha, pastor, nós temos disposição e Deus certamente já tem a pessoa. Eu não falei para ele quem seria. Aí voltei, falei para o pastor Evaldo, pois vamos trabalhar. E começamos a trabalhar. Nós enfrentamos aí uma campanha, levantando recursos para auxiliar nas passagens dele. O pastor Evaldo depois orando. Deus fala a ele o nome, a pessoa. Sim. O pastor Ribamar já citou isso, que sonhava com a bandeira de Portugal. Então, a Secretaria de Semarit estava trabalhando recursos já, juntando dinheiro. O pastor Evaldo orando, Deus falando quem era, e o missionário tendo sonho com a bandeira. Então, uma tríplice ação divina não tem como dar errado. Verdade. Tem como dar errado. É bom frisar isso para os ouvintes. Não é aleatório. Tem uma palavra na administração, principalmente na administração privada, que não cabe. E eu coloco ela na obra missionária. Improviso. Na administração não cabe improvisar. Não dá certo. O de repente de Deus é mais para as questões espirituais. E Pentecoste mesmo. Na administração não é. De repente... Tem que ser planejado. Tem que ter planejamento. E a igreja de Timon está de parabéns. Olha como Deus fez. No meu coração nasceu o desejo. Eu falei, o pastor Evaldo, vamos fazer. O pastor Evaldo é o homem mais aberto para missões que eu conheço. Você pode escrever um projeto, você pode levantar uma ideia. Ele não mata. Ele nunca vai dizer, pastor, essa ideia não vai dar certo. Se for para ganhar almas, se for sério, se for consistente, vai para frente. Aí eu apresentei o projeto. Pastor, vamos para Portugal, vamos começar o trabalho. Ele disse, eu já vinha orando. Deus já pegou no meu coração para a gente fazer isso. Então, ele autorizou. Nós tínhamos toda segunda-feira. Aliás, parece que era terça-feira. Os missionários, nós íamos lá para a igreja da Rua 30. E onde trabalha o irmão Deus amar. Nós reuníamos lá para orar. Nós ficávamos 1 hora de joelho toda segunda.
Mas na época era aquela congregação. A congregação pequena. Aham, Mas lá foi onde começou o Projeto Portugal, aquela igrejinha lá do Deus sim, Amaúde. entendi. Toda semana nós tirava lá uma noite, um pedaço da noite de joelho. Não era outro objetivo, Portugal. Portugal. Uhum, Aí Deus preparou tudo, o pastor Ibamar foi, fez um brilhante trabalho. Infelizmente retornou, o trabalho foi repassado lá para a convenção convenção, tudo. de lá, mas só a eternidade revelará o peso e a colheita das sementes que lá foram plantadas. Plantado. Nós aqui não sabemos hoje qual semente nasceu, quem colheu, Uhum. mas Deus sabe. Tem semente por lá. Tem, e valeu a pena fazer. É. Eu pastor, então vamos para algumas perguntas mais Sim. gerais. Então, qual a sua principal visão como secretário de missões? Qual a sua principal visão? A minha visão de missões é bíblica, é a Bíblia. A palavra que Jesus falou lá em Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Tanto. Aí eu paro no tanto. Uhum. Aí eu fui estudar a gramática, embora o texto original do grego não seja tão fácil de transferir para o português, porque ele passa pelo latim. Então tem algumas coisinhas que tem que ter muito cuidado. Mas quando você para na palavra tanto, você entende todo o resto da frase. A palavra tanto é um advérbio de intensidade. Tanto é um advérbio de intensidade, é uma referência a usar a mesma força em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então a palavra tanto, ela liga a ação com o objetivo da ação, do advérbio. E aí é assim que eu vejo missões. Não pode fazer até os confins de uma forma, de uma intensidade e esquecer Jerusalém. Muito bem. E dentro desse contexto, quais os maiores desafios que o senhor enfrentou? Eu acredito que os maiores desafios que nós enfrentamos foi a cultura da igreja. A cultura local da igreja. Porque missões, eu discutia muito isso com o pastor Valdo. Eu ficava, às vezes, até aborrecido, eu ficava chateado, porque eu queria que as coisas acontecessem. Aí ele me dizia, irmão João, isso é cultura, isso é lento. Mas nós vamos conseguir. Não se preocupe, não. Precisa de paciência. Precisa de paciência. Disse, pastor, mas uma igreja desse tamanho, por que todo mundo não enxerga isso? Não, mas que é cultura. Ele me falou muitas vezes isso. Eu devo muito ao pastor Valdo. Ele me ensinou muito, né? Uhum. Ele me ensinou quase tudo, né? Então, eu acho que o maior desafio que eu enfrentei foi a cultura missionária da igreja, que não era bem definida. Bem definida. Nós não tínhamos cultura transcultural. O costume aqui era evangelização ao Sim, domingo, à tarde. Domingo à tarde, construir os templos e encher de crente. Uhum. Amém. Mas isso não é cultura missionária. Isso é uma cultura, vamos dizer, existencial, evangelística existencial. A cultura missionária que a gente se refere, ela é uma cultura ampla, como eu me referi, com a mesma intensidade que se faz em Jerusalém, tem que se fazer em Samaria, com a mesma força. Uhum. Fazer com a mesma força na Judéia e guardar a mesma força e proporção até os confins da terra. Sim. Então, o meu maior desafio, e eu trabalho ao lado do pastor Francisco de Assis, na Semadema, em todo o estado. Ontem mesmo estivemos reunidos e traçamos aí a agenda, as ações para 2025, Uhum. e é a mesma luta, o mesmo desafio no Maranhão. Sim. Ainda tem muita igreja com uma visão apequenada, ainda tem muita igreja grande com um trabalho pequeno, que não tem a visão ainda mais ampla, né? Sim. Se você não tem visão, você não caminha, né? Se você não enxergar, difícil de caminhar. Não tem um horizonte assim. Não tem. É difícil. Tá. Pastor, no contexto de envio de missionário, quais são
os critérios para se analisar um local, povoado, uma região, para enviar um missionário? O que se avalia? Olha, nós estamos trabalhando a nível de CEADEMA, da nossa convenção, projeto, dos 100 anos, 100 missionários. Né? Uhum. Então, nós estamos fazendo levantamentos, a gente auxilia o pastor Francisco de Assis, que é o nosso secretário executivo de missões, e as avaliações são populacional, para ver a questão se é possível, se cabe, né, se encaixa Uhum. numa região para botar um missionário, para ele trabalhar ali de forma integral naquela região. Os campos precisam entender a visão, porque, irmão Israel, nós temos ainda aquele, voltando à palavra, a cultura, Uhum. aquele campo que é enorme, campo pastoral, por exemplo, que tenha. Nós temos campo no Maranhão que tem 38 povoados, que eles não conseguiram alcançar ainda. Não tem templo, não tem crente, não tem culto regularmente. Então, essa é a ideia do pastor Raposo, pastor Francisco de Assis, Uhum. a gente chegar no povoado, claro, com a anuência do pastor presidente do campo, e verificar a necessidade. Não tem tempo. Vou citar, um povoado, 500 habitantes, sem um templo, precisa de um missionário urgente. Sim. Um povoado, um aglomerado de povoado, que reúne 600 pessoas em 4 povoados, precisa urgente de um pregador. De um pregador. E aí, a carência é grande. Maranhão, Piauí. E o Nordeste todo é carente. O sertão nordestino como todo. Sim. Carente. E aí, quando você pensa no Brasil, porque é bom frisar isso, Uhum. o Brasil também é carente de missionários. Contexto geral. Vá dar uma olhada no Rio Grande do Sul. Dê uma olhada no Paraná. Eu cheguei lá agora, há 100 dias lá. A gente está andando lá com uma certa frequência, dado lá já tem quase uma congregação do Novo Tempo, né? Tem ido embora para lá e alguns amigos e tal. Sim. A gente tem andado lá. Aí tem os ribeirinhos aqui, os quilombolas. Uhum. Aí vem os indígenas, que eu trabalho há 20 anos com trabalho indígena. Isso é bom saber. Eu iniciei em 2006 e em 2017 o pastor Evaldo passou para a AD Novo Tempo Uhum. a assistência aos trabalhos missionários indígenas. Sim. Então, nós coordenamos dois campos missionários indígenas. Então, indígenas, quilombolas, ciganos, caminhoneiros, quem vai cuidar deles? Uhum. Eles não moram. Os caminhoneiros, eles não moram. Eles não residem em casas. Como a igreja vai alcançar se eles não moram? Se eles não residem? Eles moram na bolé. Viajando todo. Então, os caminhoneiros, o que é que vamos fazer com eles? E por aí vai. Sim. Então, dentro do contexto de seleção de campo, se escolhe o campo. Sim. Agora, como é o processo de preparo de um missionário para o campo? Olha, trabalho com missões ali no Novo Tempo, Deus tem nos ajudado. Nós somos 4 missionários. Eu costumo falar assim, né? Nós somos 3 pastores e estamos indicando agora o irmão James, está fazendo treinamento, certamente Deus vai abençoar. Seremos em janeiro, se Deus permitir, 4 pastores. Mas eu gosto quando nos chamam de missionários. Nós somos 4 missionários. Sim. Por que eu falo isso? Porque, irmão Israel, a chamada missionária, ela muitas vezes é mal interpretada. Eu dei uma palavra agora, convidado, que fui em Buriticupu, numa das igrejas daquela área, e eu dei uma palavra baseada nisso. Olha, é bom ter uma compreensão mais apurada das palavras. E a questão de chamada, de vocação, aí tem tanta gente pregando, ensina. Aí você tem que ter uma chamada, aí tem que ter uma vocação, tem que ter um monte de preparo, um monte de coisa. E se você ficar só ligado nisso, as almas vão perecer. Então, o meu critério
parece um pouco desassociado dos termos teológicos, Uhum. mas é aproximado com o da Bíblia. Meu irmão, para mim, é querer fazer. Querer fazer. Aqui tem um serviço. Ali tem um balde que derramou um material. Eu não posso passar por ele e tocar o pé. Eu tenho que juntar. Então eu entendo assim. Então quem é que vai ser o missionário? Como é o critério para se indicar um missionário? Se ele está trabalhando. Se ele é trabalhador. Se ele é trabalhador. Se na congregação dele ele ama a evangelização. Se ele vai para a escola dominical. Se ele é professor de escola dominical e não evangeliza, ele vai ter muita dificuldade. Porque as pessoas têm aquela visão romântica da missão, né, transcultural, que é para ir para outro país, para ir para outro estado. Mas esquecem que o trabalho missionário, tanto em Jerusalém como até os confins da terra, é semelhante ao mesmo. Uhum. Evangelizar. As estratégias podem mudar, mas a dinâmica é a mesma, o trabalho é pregar, falar de Jesus. Então, eu considero chamado, vocação. Eu acredito que quando você trabalha na congregação, foi comigo assim, né? Uhum. Eu sempre trabalhei. Eu tenho o privilégio de dizer que eu ganhei a primeira alma com 40 dias de crente. 40 dias. Eu já ganhei o primeiro alma. Irmão Zé Maria, eu orei por ele. Foi. Os irmãos saíram para evangelizar e eu perguntei ao irmão Antônio Rocha se eu podia acompanhar. Ele disse, pode. Pode sim. É lá no Arautos de Cristo, congregação virtual. De onde sou eu, de onde é o pastor Evaldo, de onde é o pastor Fábio Leite, um monte de gente, né? Valdemir. Porque aí nós somos todos de lá. Sim. Então eu considero assim, a necessidade é grande e os critérios são primeiros voltados para uma pessoa que já está suando a camisa, que já está com aquele desejo de fazer. E quando você procurar para alguém, a primeira característica que eu prego, por onde ando, que a pessoa de fato tem uma possibilidade de dar certo, é quando a pessoa diz que não tem coragem, tem medo. Uhum. Eu considero, neste aspecto, o medo um fator importante para alguém fazer um bom trabalho. É o medo. É? É. Por quê? Porque estudando o medo, você aprende que o medo ele gera um escudo entre você e a ação, que a gente chama de medo de errar. O medo gera isso. Uhum. Medo de errar. É como você está andando um caminho sem conhecer. Você vai saber pisar com muito jeito. E o medo gera uma expectativa de cautela. E isso é bom. É bom. Gostei da ideia. Mas estou voltando aqui para as missões transculturais. Sim. Como o senhor vê o impacto das missões em terra estrangeira, como o Peru, Paraguai, onde temos hoje missionários trabalhando, enviados pela Igreja de Mundo? Olha, irmão Israel, o impacto, nós já citamos anteriormente, só a eternidade. Porém, a gente tem como medir pelas almas, né? O trabalho do pastor Sérgio, o trabalho dos missionários. O pastor Salles está conosco novamente no Maranhão, né? Veio Sim. um trabalho brilhante. O pastor Salles, juntamente com a igreja em Timon, com várias igrejas do Maranhão, eles conseguiram fazer um projeto, estabelecer para cada estado uma parceria. E hoje, irmãos, a realidade do Peru é outra, campo missionário. Tem muito missionário. Agora, Missionários brasileiros? brasileiros, do Maranhão, inclusive, É. muitos maranhenses. Então, é evidente que não é como aqui. Peru, Paraguai, você não bota uma plaquinha, com 3 meses está cheio. Não é assim que funciona. Portugal também não é assim. A África, muito menos. Então, eu acho que o avanço é medido de que forma? Quando o missionário vai.
Aí é o avanço. Uhum. Aí é o avanço. Tem um ano que está lá, tem 3 anos que está lá. Só ganhou 5 almas. Mas o avanço não é medido pela quantidade de pessoas que estão no culto. O meu entendimento, o avanço, ele é antes. Se você estudar a missiologia, se você fazer um curso adequado, razoável de missões, você vai perceber isso. Os escritores mais relevantes, mais recentes de história de missões, eles consideram assim. O avanço na obra missionária não é medido por aqueles que serão alcançados apenas. O avanço da obra missionária, sobretudo transcultural, é medido quando um casal ou uma família sai de um lugar para pregar Jesus. É o primeiro passo. E é um avanço de fato. Por quê? Porque, meu irmão, o inferno não vai resistir. A pregação do evangelho é irresistível quando ela é pregada com o teor bíblico, com os princípios bíblicos. Então, eu considero, igreja que manda um missionário, ela avançou muito na obra missionária. Dependente de densidade congregacional. Por exemplo, vou citar. Nós temos no Maranhão aqui, o pastor Francisco de Assis tem um projeto agora, está trabalhando, nós estamos trabalhando de tradução de Bíblia. Quem é que vai medir o peso de um tradutor de Bíblia? Aqui, perto de nós, Paraíba, uma jovem formada em medicina, estava prestes a inaugurar o consultório de médica. E os pais, naquele fervor de alegria. E ela vai a um trabalho de missões, Deus fala com ela. Fecha o consultório. Ela entendeu. Ela entendeu, os pais demoraram um pouco mais, né? Claro, é um sonho. Ela fechou o consultório, venderam as máquinas. E ela entregou a vida dela a trabalhar como tradutora da Bíblia. Vamos ver o avanço disso, a olho nu. Quase nada. Ela vive num apartamento ali na região do Cazaquistão, do Paquistão. Região difícil. Região da janela 10x40, região de morte. Ela vive em um apartamento pequeno, dia e noite lendo e escrevendo. Com 2 anos ela tinha escrito, traduzido o livro de Atos. 2 anos. 2 anos, livro de Atos. Então, quem vai medir o avanço da obra não tem simetria que alcance, não tem escala que alcance isso. É muito importante. Não tem escala que alcance isso, irmão Israel. Não tem como. Missionário se desvencilhou de suas raízes, deixou a Cidade Nova, deixou Timon, deixou o Parque Piauí, se arrancou, Deus arrancou ele, sei lá, ou ele mesmo pulou e se arrancou, e foi para o Paraguai, foi para a África, foi para o Peru. Então, isso não se mede a olho nu, não se mede. O avanço é muito grande. Pois está. Uma outra pergunta que gostaria de saber do senhor. Essa gestão de 2007 até 2017, como o senhor trabalhou com o aspecto financeiro das missões para manter esse pessoal no campo? Nós tínhamos 2 focos. Nós tínhamos que manter os que já estavam inseridos na folha de pagamento e nós precisávamos avançar. Este avanço, de forma local e transcultural, veio Portugal, foi um projeto muito bem sucedido, e a nível local, nós auxiliamos a igreja a compra da caminhonete. Foi nas coisas? Sim, um carro bom, serviu muitos anos, ainda hoje tem uma lá, né, que é a sequência, né? Sim. E o ônibus que vocês veem quando vocês veem ele, não vê? Eu fui buscar aquele ônibus em Curitiba. Curitiba. Sim. Ali é um cofre missionário. Fez parte. Fez parte. A noite missionária, os cofres missionários. Carneiro.
carnê missionário. Nós tínhamos um valor X. E o pastor Evaldo, que é devoto de missões, quando ele olhou o valor que nós tínhamos, salvo engano, irmão Israel, nós tínhamos em torno de uns aproximados R$ 20.000. Eu disse, pastor, agora nós queremos comprar um ônibus. E ele disse, tá bom, senhor, vamos comprar um ônibus. Aquele ônibus que está aí hoje, ele à época custou em torno, um pouquinho mais de R$ 50.000. Foi, né? Foi. Então, o pastor Evaldo viu a nossa luta e abraçou o projeto e a igreja completou e pagou o ônibus. Foi pago à vista. Foi pago à vista. Bom, Pastor Evaldo, eu não posso esquecer da visão dele, né? É um homem devoto de missões. Se é missões, se é para ganhar almas, o pastor Evaldo está dentro. Então, nós trabalhamos assim, com esse foco. Aí começamos, a campanha Servir ia no lugar, focava a estação, regeneração, um monte de cidade, Nazaré, um monte de cidade. E ali via a necessidade. Tivemos ali na região de Picos, Geminiano, onde trabalhou o saudoso Anísio, né? sim. Passamos muito tempo fazendo missões lá na região de Picos, região aqui de próximo a Parnaíba, em Cocal da Estação, a região aqui de Barras, a região aqui indo para aqui perto de Valença, Buriti dos Montes. E aí a gente foi espalhando os missionários e a conscientização local da igreja e os carnês funcionaram, e as noites missionárias. E aí veio a caminhonete, que a igreja ajudou a comprar. Na verdade, a igreja comprou, né? Eu não considero a secretaria, porque eu não considero a secretaria um departamento. Eu considero a secretaria a igreja em movimento. Né? A igreja em movimento. E como o pastor Evaldo tem essa visão missionária, tudo fica mais fácil trabalhar com ele. Sim. Porque ele não diz não. Analisa o projeto. Eu sei que é uma frase que tem redundância, mas é correto falar, né? O pastor Evaldo, ele não nega para ganhar almas, para missões. Então, se você me perguntasse, já perguntou da dificuldade, mas se perguntasse qual foi a coisa mais fácil para você como secretário, para mim foi a visão do pastor presidente. Facilitou muito. Facilitou porque o pastor Evaldo, repito, não nega missões. Não nega. Então, quem trabalha o carnê, noite missionária, semana missionária, campanha que a gente fazia interna, e todo mundo ajudava. A igreja começou a ver. Quando chegou o missionário, quando o pastor Ribamar foi para Portugal, a família foi embora. E essa coisa, isso tudo, irmão Israel, comove, né? Mexe. Então, isso tudo é bom para missões. Sim. Aquela família, eu me lembro eu levando a Eusiane para Fortaleza, e a senhora, mãe dela, daqui para lá calada, de lá para cá mais calada ainda. E de lá para cá, as únicas palavras que ela conseguia balbuciar dentro do carro, ela perguntando: seu João, por que você fez isso? Por que você levou minha filha, mandou minha filha para lá? Eu disse: não foi eu, é a igreja. Por que o pastor Evaldo fez isso? Tirou minha filha de mim? Eu disse: não, minha querida, não é o pastor Evaldo, é a igreja, é um projeto de Deus. Então veja que isso gera impacto. E esse impacto da saída do missionário, deixou aquela congregação, deixou aquela família, isso de certo modo gera recurso. Porque alguém vai entender, rapaz, esse trauma, vamos colocar assim, né? Esse momento de trauma, de sair, isso é uma coisa séria. Então a igreja começa a perceber que é sério. Entendeu? Que não é uma fantasia, que não é uma brincadeira, é sério. Foi Claudemir, foi Sérgio, foi pastor Ribamar, foi Eusiane, foi Anísio, foi Jadiel, né? Passou também no Piauí. E além dos que nós assumimos, finalmente a igreja vai vendo que de fato é um caminho sem volta. Missões é um caminho sem volta. Vamos dar uma passadinha nas missões estaduais. Sim. Dentro do Maranhão, atualmente,
como que a igreja está trabalhando a questão missões? Nós temos pela Semadema, que é a nossa agência principal, né? É evidente que as igrejas têm projetos locais, mas a nossa Semadema hoje nós contamos com aproximadamente mais de 120 missionários. E, irmão Misael, eu quero frisar que eu acredito que Deus tem dirigido o nosso secretário. Nós trabalhamos ao lado dele, pela misericórdia de Deus. Nós coordenamos uma pasta dentro da Semadema, que é Maranhão aos Pés de Cristo. Esse ano, inclusive, nós já estamos já com a agenda pronta, graças a Deus. E nossa visão, que o pastor Francisco nos passa, é de nós alcançarmos os locais mais carentes. Mais carentes. Sim. Essa visão do centenário, que é chamada Visão do Centenário, foi lançada há praticamente 3 anos. É fazer levantamento de todo o estado do Maranhão. Todo o estado do Maranhão está sendo levantado através das igrejas, através da Semadema, da promotoria de missões, dos projetos que as igrejas são inseridas. É feito o levantamento e a nossa meta é alcançar todos os povoados que não têm igreja. Colocar lá um pregador do evangelho. Então, esta visão. Fora esta visão, toda a igreja, como já citei, por exemplo, Timon, tem sua visão, tem seu trabalho próprio de missões, que é somado à ação da nossa convenção, que resulta num resultado muito bom. O Maranhão, para os nossos ouvintes entenderem, nós estamos na vanguarda do investimento missionário em todo o Nordeste. O Maranhão é o maior investimento em missões do Nordeste e talvez um dos primeiros do país. Muito importante isso. O Maranhão. Eu, pastor, aí a questão indígena. O senhor já deu uma passada, mas a gente gostaria de ir um pouco mais em detalhe. Sim. Como a gente está trabalhando a questão indígena no Maranhão? Olha, eu acredito que na década de 80, quando o pastor, 70, 80, pastor saudoso, pastor Ramalho, iniciou a sua ação, o seu chamado para os índios, ainda era um trabalho muito acanhado. Era trabalho de uns, era trabalho de poucos. Hoje, irmão Israel, para a glória de Deus, houve um despertar, houve um interesse. Deus fez essa semente espalhar nos corações de muitos pastores, muitas igrejas. E nós louvamos a Deus porque a igreja em Timon, por exemplo, sustenta 2 obreiros em campo missionário indígena. Irmã Marlene e irmão Lorival, diga-se de passagem, são sustentados pela Secretaria de Missões de Timon. E o pastor Francisco de Assis criou um projeto de alcance indígena. Então, nós estamos trabalhando com um projeto de alcançar todas as etnias do Maranhão. O Maranhão ele é um estado com uma população indígena bem grande. Bem grande. É bom que os ouvintes entendam que o Maranhão ainda tem áreas indígenas muito difíceis. Nós ainda temos no Maranhão indígenas bem primitivos, vamos colocar assim. A região do missionário Lorival. Inclusive, eu estou viajando segunda-feira para fabricar, para construir um refeitório lá da igreja. Nós temos 2 anos que nós inauguramos o templo da aldeia Nova Viana. Um bonito templo. E nós estaremos, eu vou até registrar lá e mandar para o senhor. Sim. Fotos Fico muito grato. do lançamento desse projeto, que é construir um refeitório de 12 por 12, de 8 por 12. Dentro da aldeia. Então, Deus tem abençoado, não tem faltado. A igreja em Timon mantém o salário dos missionários e nós, da aldeia Novo Tempo, trabalhamos as construções e as ações missionárias lá dentro da reserva. Deus tem abençoado a região da Baixada, a região de Amarante, tem muitos investimentos já de missões. Sim. A igreja de Imperatriz também tem um trabalho
muito consistente na área indígena. Sorte que nós devemos muito ao pastor Ramalho Maranhão, a nível nacional, ao pastor escritor batista, né? Pastor André, Sim. que é uma pessoa devotada da causa missionária indígena, Uhum. pastor Lidório. Então, são pessoas assim que se doaram e o tempo foi passando e a mensagem deles surtiu efeito. Sim. Hoje nós temos, se você tirar uma foto hoje do trabalho missionário entre os índios, por exemplo, no Brasil, e comparar com a foto de 80, 90, é bastante considerável o avanço. Sim. Nós conseguimos avançar muito. Por exemplo, Barra do Cora, a região de Igarana, onde trabalhou o irmão Marlene, hoje é um campo pastoral. É um campo pastoral, com várias igrejas bonitas, construídas, todas construídas. Então, Deus tem abençoado. Agora, o trabalho em si, entre os índios, não é fácil. Não é. Qual é a maior dificuldade? A língua, Para um missionário a língua e os costumes. É muito difícil. Eu levei, agora recente, o pastor Isaac, um amigo, aqui, é o secretário de missão de Teresina, do estimado pastor Irã Mesquita, é um amigo. Inclusive, eu tive a honra dele me acompanhar, o pastor Irã Mesquita, já foi comigo há 9 anos. Pregou lá na inauguração da igreja. Foi. Eu o convidei, ele disse, pastor, eu tenho vontade. Ele disse, eu vou. Aí ele foi. Foi inclusive no carro dele. Eu também tenho vontade de ir. Sim. Eu Então, uma viagem. o senhor é convidado. Vamos sair, segunda-feira estaremos indo. Vamos levar uns pedreiros, vamos trabalhar lá. Então, irmão Zé, a língua e os costumes. Sim. Não é fácil, né? Então, daí, surgiu uma ideia, uma revelação, eu coloco uma revelação de Deus, para a gente trabalhar o próprio índio. Para assumir o trabalho lá dentro. Por que a Nova Viana tem dado certo? Porque é o irmão Lorivaldo Guajajara, que é o missionário dirigente. É diácono e é o dirigente da congregação. E ele é índio. A esposa, os filhos, todos falam o Guajajara. Fica fácil a comunicação. Fica fácil a comunicação. Porque no local da congregação, eles te entendem, pouco mais te entendem. Você consegue falar com eles ainda. Uhum. Mas quando você vai mais aprofundadamente na mata, não tem comunicação. Se você não levar um Guajajara, intérprete. Então, é muito difícil. Então, eu levei uma equipe de formação de curso missionário do pastor Isaac. Eu levei 6 missionários para passarem 30 dias lá. Uhum. Se apaixonaram. Fizeram o trabalho, visitaram e tal. E eles vêm falando aí umas 10 palavras. Aprendem. Em 30 dias. 30 dias. Nós devemos registrar também aqui o valoroso trabalho feito pela Igreja Americana. Eles contribuíram diretamente? Eu acredito que foi a maior contribuição. Eles traduziram a Bíblia para o Guajajara. Foi. Eu tenho a honra de ter numa solenidade, essa honra de ter uma Bíblia Guajajara em casa. Sério? Para fazer a média, quando eu vou pregar fora, eu leio em Guajajara. Para chamar a atenção. Não para mim, mas para o feito. Né? Então, os americanos passaram aí em torno de 18 anos. Olha isso, a média de tradução de Bíblia. 18 anos, entre 15 a 18 anos, você traduz a Bíblia. Vou te dar aqui um dado, irmão Israel. Evangelho de João, capítulo 3. É o textual, né? 16. 3:16. Deus amou o mundo. Se nós contarmos as palavras lá, vai dar aí umas 10, 12 palavras. Porém, para você traduzir 12 palavras do português para o Guajajara, você tem uma diferença de aproximadamente 28 palavras. 28 palavras. Ou seja, para cada 10 palavras da língua portuguesa,
você vai precisar usar entre 25 a 28 palavras para traduzir o mesmo texto para variável. É. É Então o volume é bem maior. bem maior. É bem maior. Quem já fez teologia, passou pela matéria de grego e hebraico, sabe. Aqueles garranchinhos, né? Uhum. Aquelas coisinhas. Então, os americanos traduziram a Bíblia toda, não só a Bíblia. Os americanos deram ainda um prêmio, deram a harpa. Ah, Eles têm harpa na língua. é. Eles cantam na língua, os nossos hinos. Que bom. E eles pregam na língua deles. Isso Porque é eles muito têm a Bíblia. importante. Maravilhoso. Então, o avanço do trabalho indígena é fenomenal nessas últimas 2 décadas. Das 2 décadas para trás, não. Era uma visão de uns e de poucos. Hoje, não. É uma visão, graças a Deus, de muitos. Graças a Deus por isso. Pois tá, eu tenho muitas perguntas para fazer para o senhor, mas eu quero fazer Sim. apenas duas para a gente Não. encerrar, viu? E uma delas é com respeito a missões locais, viu? A questão dos maiores desafios enfrentados na evangelização nas comunidades locais. Aqui ao nosso redor, igreja, cidade de Timon. O nome Israel, agora aí, é de fato um gargalo. Nós temos tido bastante dificuldades. Eu vou usar uma metáfora, eu costumo usar quando vou dar uma palavra, né? Fazer uma ministração. Eu ministrei essa palavra, eu acredito que recente mais em Bacabal, também falei elas em Lago da Pedra, numa conferência. Sim. Veja bem, como é que eu entendo? A igreja era um corpo pequeno, ela era pequena, mas ela ficou grande. E eu uso, porque se trata de uma metáfora, é possível usar, né? Uhum. Eu uso a comparação da obesidade. Uma pessoa que era bem franzininha e agora está muito gorda, obeso. Essa pessoa vai ter mais dificuldade de se locomover, vai ter dificuldade de se desenvolver nas suas atividades que ela fazia antes, de se dobrar, de amarrar o cadastro, o sapato, de entrar no carro. A distância que ela caminhava agora vai diminuir nem na metade. Então a igreja era um corpo menor. E ele se deslocava com mais facilidade. Hoje a igreja cresceu, é um corpo maior e obeso. O que é obesidade para mim? É o entretenimento, é o estresse, é o cansaço mental. O povo hoje é empregado. Todo mundo foi, sempre foi, mas agora a vida é mais corrida, tem muitos aspectos. Uhum. Eu sou missionário, mas pela misericórdia de Deus também sou pastor de igreja. E como pastor de igreja a gente percebe uma evasão. Cada dia que passa, tem menos crente evangelizando nas campanhas. Isso é um fenômeno. Uhum. E não vai resolver bater na mesa. E nem gritar alto. Tem que ser estudado isso. Então as igrejas precisam fazer uma análise e mudar as estratégias. O obeso, quando ele se torna, ele é extirpado da sociedade? Ele é enterrado vivo? Não. Ele é adaptado à sua condição atual. É a solução para a igreja. A igreja local hoje, ela precisa repensar como alcançar. Entendeu? Como alcançar. No novo tempo, nós trabalhamos estrategicamente. Todo ano, a gente mexe com um e mexe com o outro, fica alternando. Aquela campanha que saía domingo à tarde, de 3 às 5, batendo nas portas, hoje é muito difícil. É muito difícil. A pessoa chega cansada, só tem aquele restinho do dia para descansar, para dormir. Outros estão na TV assistindo TV. Está tudo certo. Está tudo certo. São cidadãos, são pessoas. Muitas delas
cansadas mesmo de uma semana puxada, tá certo? Mas se você passar numa rua à noite, por exemplo, você consegue ainda ver muitas cadeiras nas calçadas. Olha, então já abriu a mente. Então a noite é melhor. Olha aqui. Vamos usar o ciclo familiar. Vamos usar. Olha, vou citar aqui um exemplo. É muito bom para os ouvintes citar. Sim. Saiu uma pesquisa recente, nós tivemos acesso a ela, das igrejas que batizam novos convertidos e do histórico desses novos convertidos. Evangelismo pessoal produziu 100 decisões. Dos 100, 60 desceram as águas do batismo. Aí foi feita uma pesquisa, de 3 características, qual é o que mais gera candidatos a batismo. A forma campeã a gente pensava que era evangelismo pessoal ou evangelismo em massa. Não é. A forma evangelística que mais produz candidatos ao batismo é aquela que é produzida através de um vínculo de amizade. Olha como é interessante isso. Isso é coisa nova, é coisa de hoje, é coisa para hoje. Não é uma cruzada em cima de um caminhão. Não é um som estridente. Não é todo mundo na rua. Não é. Era ontem. Hoje já não é. Qual é a estratégia mais eficiente hoje? Decisões por vínculo de amizade. Importante. Então, qual é a estratégia local? Gente, vamos fazer amizade com os vizinhos. Gente, tem um crente na rua 2, tem um crente na rua 17, tem 2 crentes na rua 17. Vamos fazer amizade com essa rua. Vamos esticar essa lona da amizade. Vamos quebrar essa barreira. Essa é a estratégia. É com essa que nós estamos trabalhando no Novo Tempo. E está dando certo. Está dando certo. Nós já batizamos crente esse ano. Já vamos marcar o próximo batismo. Tivemos agora os tomifianos, que passaram 7 dias conosco, de Faísa, 86 decisões. Como eu disse no início, né? Sim. Eu estou pastor, mas eu sou missionário, né? É o título mais importante. Eu não deixo a rua. Eu não deixo a rua, porque tudo que eu sou foi a rua que gerou em mim. Sim. Na prática evangelística, né? Então eu não deixo rua. Eu não deixo a rua. Só no dia que Deus quiser eu paro. Ele vai me levar ou a igreja vai ser arrebatada. Mas não posso deixar a rua, porque a visão missionária, quem tem ela, não deixa. Sim. Eu vou deixar, não. Você Não pode. consegue. Não consegue. Você pode trabalhar, você vai ser pastor, mas não deixa. Então eu louvo a Deus, porque a Igreja Novo Tempo tem abraçado esta visão, e eu não tenho queixa, porque os irmãos lá abraçam e a gente Gostam do gosta. A gente tem lutado e Deus tem nos abençoado grandemente. Então, na minha opinião, as igrejas, as metrópoles, como o Edmond, os pastores diários, o pastor presidente, o secretário de missões, os colegas dirigentes das congregações, precisam trabalhar esta visão moderna, essa visão, vamos colocar aqui um termo, essa visão mais cientista, do ponto de vista do estudo, do aprofundamento, da sociologia, para aplicar a evangelização. É muito bom. É muito importante. É uma nova estratégia. E eu venho da rua, eu venho das cruzadas, eu venho da rua, eu venho do bater em porta, eu venho do presídio, eu venho dos hospitais, que tudo isso eu já fiz trabalho. Sim. Mas eu não posso me furtar do dever de inovar aquilo que a ciência, que o estudo me aponta como estratégia mais adequada para o tempo. Entendeu? Sim. Você tem como usar a criança, você tem como usar a jovem, a terceira idade, os obreiros, as senhoras. Você tem como usar o seu ciclo profissional. Quantos profissionais tem na sua congregação? Tenho 4 professores, tenho 3 enfermeiras. Vamos formar um projeto evangelístico nestas profissões. Vamos ver o que pode acontecer. Então, é uma série de coisas que um estudo mais apurado, uma vida mais devotada para a busca de almas pode alcançar resultados expressivos. Sim. Sem ficar amarrado ao passado
e sem perder o foco, né? Sempre atualizado, né? Sempre atualizado. Muito bem. Eu, pastor, então, resumindo, a gente gostaria de ver assim, em toda essa caminhada, como o senhor vê todo esse trabalho que o senhor aprendeu, que você teve de experiência para a sua vida e como isso tem lhe ajudado no seu campo pastoral hoje? Olha, é uma boa pergunta. Eu sou privilegiado porque Deus colocou em mim esse pensamento, esse sentimento de missões, de buscar almas. Eu vou recordar aqui uma frase que eu disse ao pastor Valdo no dia que ele me ligou. Disse, irmão João, eu vou levá-lo ao treinamento da convenção de pastores. Eu fiquei assim, ô pastor, que bom, que honra para mim, senhor. Mas eu cheguei a perguntar para ele, pastor, eu não tenho muita certeza. Será que esse negócio não vai me atrapalhar? Esse negócio de ser pastor. Porque na minha mente, é claro que era um pensamento pequeno, né? Sim. O pastor Evaldo estava certo. Hoje eu sou pastor de um campo pela bondade de Deus. Mas era o apego que eu tinha com a evangelização. Eu não queria que nada me atrapalhasse. E ser pastor, para mim, poderia me tirar da rua, do campo, da evangelização, da poeira, da lama. Né? E isso permeou o meu pensamento naquele tempo. O pastor Evaldo disse, não, senhor, não atrapalha não. O senhor vai ser um pastor missionário. E deu certo. Então, a evangelização na minha vida me ajudou em tudo. Quando eu prego para mim também. Quando eu prego para alguém que está na sarjeta, eu estou passando na tapera velha que eu morava. Quando eu falo, te levanta daí, eu estou olhando para onde eu estava sentado. Então é fácil. A evangelização é a melhor estrutura para o crente que quer ser fiel a Deus. Porque por onde passa, é olhando os lugares por onde ele estava estirado. Isso me ajuda muito, até hoje. Até hoje. Você foi liberto e Deus lhe dá o privilégio de ver outros sendo libertos. Então, na minha vida ministerial, os meus obreiros, eu chamo meus filhos, né? Não de propriedade, não pejorativamente. Os meus obreiros, ontem mesmo estive reunidos. No Israel, eu faço reuniões periódicas. Eu faço reuniões na minha casa. Geralmente sai na minha casa. Com a coordenação da universidade. Quero todo mundo aqui, jantando comigo. 3 meses. Depois, no outro mês, agora eu quero a senhora. Todas as lideranças de senhora aqui jantar comigo. Para sorrir, para me ouvi-las, para me ver como é que está o ano. Eles ficam mais à vontade. Ficam mais à vontade. Por quê? Porque eu quero que das crianças à terceira idade, todos se envolvam nas visitas, na busca por almas. Então, eu não vou dizer que a gente não tem dificuldades, todos temos. Todo campo tem suas dificuldades, né, suas demandas. Mas nesse campo da evangelização, Deus ter me envolvido com a evangelização, foi para mim até hoje a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu não tive muitas dificuldades no campo ministerial. É como se a evangelização te desse já os braços do ministério. Porque você já chega lá, você já tem muita coisa em mente, como funciona e como deve fazer. Então, para mim, foi muito proveitoso, até hoje eu digo isso, devo tudo a Jesus e aos meus pais na fé, ao pastor Arthur, ao pastor Antônio Carlos, pastor Val, a tantos outros colegas que me ajudaram no início da fé e me inseriram na evangelização. A evangelização gerou em mim um caráter que a gente tem até hoje de cuidado, porque, olha, o que é evangelizar? É oposição ao pecado. Então isso já te dá
uma segurança grande. Como Paulo disse, você não pode pregar e você mesmo incorrer no erro, né? Então já é uma coisa que ajuda a gente, que facilita. Então, para mim, estar inserido na evangelização, fazer parte da campanha de evangelismo da congregação, foi a minha principal plataforma para o ministério e vou dizer para a minha vida toda, né? Sim. A minha melhor amiga de evangelismo é a minha filha, até hoje. É? É. Continua do lado. Continua do lado. Então é o que eu passo para eles, né? Uhum. E o que eu passo na igreja, e é o que eu quero continuar passando. Um dia vamos silenciar, mas até lá tem muita coisa a ser feita. Tem muita coisa a ser feita. Eu costumo dizer, eu disse há poucos dias, brincando numa roda de jovens, aí eles fazendo pergunta, eu disse, olha, quando eu sair, Jesus me levar, a única coisa que eu queria que alguém olhasse e percebesse é que o mundo perdeu uma pessoa feliz. Porque eu sou feliz, né? Uhum. E nada mais importa, essas questões outras, não vale a pena. O que vale a pena é fazer a obra. Buscar uma alma, visitar outra, sentiu falta, vai atrás, foi que houve. Não, vamos. Você não pode ficar aí e tal, e etc e tal. Eu estava, para concluir, que eu sei que eu já falei muito, né? Já estou estourando aí o tempo. Mas é porque edifica os ouvintes. Olha, eu estava um dia em casa, 10 horas da noite. Eu tinha ganhado um jogo para Jesus. Sim. Orado por ele. A gente fala ganhar uma forma de expressão. Quem ganha é Jesus. Eu tinha orado por ele. Ele, usuário de droga, morava ali perto da Rua 100. Muitos anos isso. Muitos anos. Eu acho que aí já quase uns 30 anos. E eu ia visitá-lo, ele estava drogado. Um dia eu cheguei para visitá-lo, para cantar um hino da harpa com ele, para mostrar um versículo da Bíblia. E ele estava estirado no terreiro da casa dele. E aí eu arrastei, literalmente, ele era pesadão, ele é grandão, hein? Arrastei ele, puxando pelo braço e botei para dentro de casa. Aí eu dei, paz, Senhor, meu irmão. Aí ele drogado, disse, ô irmão, eu não sou mais crente, não. Eu não sirvo para ser crente. Aí eu disse para ele, não, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não é filho do diabo, você já é filho de Deus. E o tempo passou, aquele moço foi embora para o Rio de Janeiro. Depois foi morar no Espírito Santo, depois voltou para o Rio. E eu perdi o contato com ele e nunca mais eu o vi. Um certo dia, eu estava já nos arrumando para dormir em casa, mais de 10 horas da noite, alguém bateu na porta, né? Portão. E a Socorro disse, meu filho, você está esperando alguém nesse horário? Eu disse, não marquei com ninguém nesse horário, à tarde. Mas estão batendo aqui. E aí, pois vamos abrir. E aí, quando a gente abriu, aquele homão, quase 2 metros de altura, não aguentou dizer uma palavra. Só me abraçou, eu conheci ele, me abraçou, chorou. E ele disse, irmão João, eu tinha muita vontade de dar esse abraço. Porque eu sou aquele rapaz que o senhor arrastou do terreiro para dentro de casa. Ele contou. Eu tentei me suicidar no Rio de Janeiro. E uma das vezes, a última, que eu tentei me suicidar, tirar minha vida, eu ouvi a sua voz. Deus fez eu ouvir a sua voz, dizer aquela mesma frase que você me disse lá em casa, quando eu estava na sarjeta. Eu ouvi sua voz, você é filho de Deus. Você não é filho do diabo, você é filho de Deus. E desde aquele dia que eu aceitei, me reconciliei, hoje eu sou um pregador do Evangelho. Então, a vida só vale a pena se for para estas coisas, né? Sim. Tem muitos ainda que precisam ser arrastados. Eu costumo dizer, ainda tem muitas carruagens que nós precisamos correr atrás delas. E elas estão passando aí nas ruas, nos filhos. Tem sempre alguém. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer a honrosa oportunidade, dizer que estamos sempre à disposição. E um prazer ver o amigo, o Misael, um excelente expositor da palavra. Que Deus continue abençoando o projeto e que Deus continue fazendo prosperar aqui a obra. Acho que a honra foi minha poder receber o senhor aqui
É um estúdiozinho simples, Mas é bom. nós estamos trabalhando para melhorar. Vai dar Eu certo. creio que Deus vai nos abençoar e nos dar essa possibilidade, né? Amém, Sempre querido. receber os amigos, compartilhar a história, Bom. compartilhar a Bíblia e fazer as pessoas conhecerem o amor de Deus através das ondas da internet hoje. Muito bom. Deus abençoe. Então, queremos agradecer ao Senhor de coração. Nosso muito obrigado. Amém.